Olá pessoal, meu nome é Jaime César e hoje a gente vai começar as videoaulas do curso de Cálculo 3, tá? A gente está no contexto de pandemia, todo mundo sabe, se você está vendo esse vídeo daqui a algum tempo, esse vídeo foi gravado sobre o contexto de pandemia e estou gravando esse vídeo para aproveitar essas aulas não só nesse momento como posteriormente, tá? Então, nosso curso de Cálculo 3 vai ser dividido essencialmente no estudo de curvas regulares, superfícies regulares e no final dele sequências de séries. E hoje a gente vai começar com curvas regulares. Tá? Então, curvas parametrizadas, para a gente, o que é que a gente vai entender como sendo uma curva parametrizada no R3 ou no R2. Então, tanto a gente vai trabalhar tanto com curvas no espaço quanto com curvas no plano. Tá? Então, a maioria das coisas que eu vou fazer no R3, mas tudo vale com as devidas adequações para o R2. Tá? Então, uma curva regular é uma função definida em algum intervalo da reta. Claro que a gente pode falar de forma geral em curvas que não estão definidas em intervalo, mas para a gente vai simplificar dizendo que curva é uma função definida em intervalo na reta, que associa a cada valor um vetor no R3. Então, é uma função que pega t e leva em x de t, y de t e z de t. Essas funções são funções coordenadas. Então, aqui, se fosse R2, seria apenas duas funções coordenadas. No caso do R3, são três funções coordenadas e, de maneira óbvia, isso se generaliza para o Rn, com dimensão n maior ou igual que 4. Então, uma curva é dita contínua ou diferenciável se suas funções coordenadas são contínuas ou diferenciáveis, tá? Então, suponha que eu tenho uma curva diferenciável, né? Ou seja, por enquanto, para a gente, a função x de t, y de t e z de t são diferenciáveis. Então, no caso, vamos fixar um ponto para diferenciável em t igual a t0, tá? Então, dizer que ela é diferenciável em t igual a t0 é dizer que existem os limites que fazem a derivada de x de t em t0, existe a derivada de y de t em t0 e existe a derivada de z de t em t0. Tá? Quando a gente olha para alfa, a gente vai definir um vetor definido por alfa' de t, que é dado simplesmente pelo limite quando t vai para t0 de alfa de t menos alfa de t0 dividido por t menos t0. Tá? Então isso está me dizendo que esse limite existir, eu posso, como os limites das coordenadas de dentro existem, esse é a mesma coisa de eu passar os limites para dentro, e o que a gente vai ter é que esse vetor vai ser exatamente o x' de t0, y' de t0 e z' de t0. Então, o fato dessas derivadas existirem me diz que esse vetor composto pelas derivadas de cada uma das coordenadas é um vetor, ele é obtido olhando o limite quando alfa de t vai para alfa de t0 dividido por t menos t0, tá bom? Então, esse vetor é chamado vetor velocidade da curva. Então, aqui eu tenho uma representação, uma curva que pega um intervalo i e manda nessa curva em verde. Essa curva em verde é chamada de traço da curva ou imagem da curva, tá? Ela é a representação geométrica dessa curva. Então, por exemplo, essa curva alfa, ela poderia, enquanto percorre i, ela poderia vir aqui e voltar, vir aqui, voltar várias vezes, tá? Mas, vamos pegar a ideia por trás, que eu tenho um ponto t0 qualquer, dentro dessa curva, dentro do intervalo i, e aí eu vou olhar o que isso aqui está me dizendo. Isso aqui está me dizendo que quando eu aproximo o t de t0, o ponto alfa de t vai mais rápido para alfa de t0, vai tão rápido para alfa de t0, que mesmo quando eu divido por t menos t0, isso ainda vai convergir para um dado valor, tá bom? Então esse vetor alfa' de t0 é dito vetor velocidade da curva alfa no ponto t0. Isso daqui é uma representação, vamos dizer assim, herdada da física do vetor velocidade, tá? É como a gente olha o vetor velocidade com ponto aplicação, sendo aplicado no ponto em si. Mas do ponto de vista do ponto de vista da matemática, precisão, não é isso que acontece, porque a alfa' de t0 é um vetor no R3, tá? Então, ou seja, é um ponto no R3, tá bom? Isso aqui é uma coisa a destacar, que eu vou ficar usando ponto e vetor com contexto, deixando claro o que é que eu quero dizer, tá bom? Então, esse vetor velocidade
quando está definido, né? Quando ele está definido, ele vai ser dado por essa expressão aqui, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar sobre isso, até agora não. Sim, então, o que eu queria destacar era justamente isso. A gente vai usar essa notação do vetor aplicado no ponto que a física usa. Tá? A gente está pensando aqui a curva alfa, o traço dela, a imagem dela, e caso ela tenha um vetor velocidade bem definido, ela vai estar, como a gente pensa, aplicado no ponto. É claro, quando eu faço esse desenho, eu estou assumindo já que ele é diferente de zero. Se ele for zero, ele não estaria definido nenhuma direção. Tá? Reta tangente a uma curva. Tá? Então, se eu tenho, seja V um vetor não nulo e P um ponto qualquer do R3, o vetor, então eu vou ter que R de T, dado por T menos T0, vezes V, esse vetor do R3. Isso aqui é um escalar, um vetor do R3, mais outro vetor do R3. É a equação paramétrica, é a parametrização da reta que passa pelo ponto P com direção V. Tá? E não só isso, ela diz que passa pelo ponto P no ponto T igual a T0. Tá bom? Então, pensando nesse sentido, o que é que a gente vai definir como sendo a reta tangente a uma curva em um ponto dado? Tá? Vai ser, primeiro que, dado qualquer curva e pegado qualquer ponto, existem infinitas retas que passam por esse ponto. A questão é, eu quero uma reta tangente que passe por esse ponto e aproxime bem a curva na proximidade desse ponto. Mas ela aproxima tão bem a curva que mesmo quando esse carinha aqui está indo para zero, quando eu divido por uma coisa que vai para zero, a diferença da curva alfa de t menos a reta r de t, então vou desenhar aqui uma de reta aqui. Então, quando eu faço essa reta, ela teria que aproximar tão bem essa curva que mesmo quando eu faço t indo para zero, que é a mesma coisa de fazer o alfa de t se aproximar do t, essa diferença da curva para a reta vai para zero tão rápido que mesmo quando eu divido por t menos t0, que vai para zero, ainda assim ela continua indo para zero. Tá? Em outras palavras, o que eu tenho é o seguinte: se eu tenho alguma curva e eu tenho um ponto t0 fixo, eu vou ter uma reta. Então, uma reta parametrizada vai ser da forma t menos t0 v mais alfa de t0, já que eu quero que ela passe por t0. E eu quero que ela passe por alfa de t0. E eu quero que ela passe por alfa de t0 exatamente quando t for igual a t0, tá bom? Então, eu pego essa reta e eu quero que ela aproxime tão bem a função alfa que mesmo quando eu divido por t menos t0, essa diferença aqui ainda continua em t0. Caso essa reta exista, ela vai ser chamada de reta tangente à curva alfa. Então, a reta tangente é uma curva que aproxima, é uma reta que aproxima tão bem aquela curva na vizinhança daquele ponto, que a diferença da curva para a reta vai para zero mais rápido do que quando eu divido o parâmetro t menos t0. Tá bom? Então, neste caso, a gente vai ter o seguinte: como zero é limite de alfa de t menos r de t dividido por t menos t0, quando t vai para t0, a gente escreve t, a gente vai ter esse limite aqui. Somando de ambos os lados v, a gente vai ter v é igual a limite, e aqui eu posso passar, como é que eu boto o v para dentro desse limite? Eu posso escrever esse v que eu somei como sendo limite de t0 de t menos t0 v sobre t menos t0. E aí eu incorporaria aqui nessa fração, no limite, e cancelaria. Tá? Porque esse limite aqui existe. Então, como esse limite existe, estou somando um outro limite que eu sei que existe. A soma dos limites vai ser o limite da soma. Com isso, a gente tem que ver o limite, quando t vai para t0, de alfa de t menos alfa de t0, t menos t0. Percebeu que esse v é diferente de zero. Tá? Então, isso está me dizendo não só
que alfa é diferenciável como a direção da reta tangente é dada por alfa' de t0. Tá bom? Então, uma curva alfa possui reta tangente em alfa de t0, se somente se ela é diferenciável em t0 e alfa' de t0 é diferente de zero. O vetor diretor é diferente de zero. O vetor velocidade é diferente de zero. Tá bom? Nesse caso, a reta tangente em alfa de t0 é dada por essa expressão. A expressão que a gente viu ali, que é t menos t0, alfa' de t0 mais alfa de t0. Tá bom? Então, o vetor velocidade da curva alfa é o vetor diretor da reta tangente quando é não nulo. Quando o vetor velocidade é não nulo. Tá? Então, nem sempre o vetor velocidade vai definir uma reta tangente. Por exemplo, que é quando o vetor velocidade for zero. Tá? Mas, quando a curva de vetor velocidade diferente de zero, aí sim ele vai definir uma reta tangente àquele ponto. Aí vai ser a direção da reta tangente naquele ponto. Tá bom? Então, o que a gente vai chamar de parametrização regular, de parametrização regular de uma curva, é o seguinte: suponha que eu tenha uma curva parametrizada alfa de i em R3. Então, por exemplo, ela vai ter o seu traço. Essa parametrização vai ser dita regular se em todo ponto essa curva admitir um vetor tangente. Em outras palavras, se ela for diferenciável em todo o intervalo i e em cada t pertencente a i existe um vetor tangente em alfa de t. Ou alfa' de t existe e é diferente de zero. Tá bom? Então, perceba que ser regular está ligado não à diferenciabilidade, mas uma coisa mais poderosa, que é possuir uma reta tangente. Uma coisa mais forte do que a diferenciabilidade. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queira falar. Não. Não, por enquanto tá bom. Então, até o próximo vídeo, pessoal. No próximo vídeo a gente vai continuar mais sobre curvas regulares.